etapa do Mundial Superbike, que é ano que vem. Já está aqui, meus amigos, já tem aqui a próxima etapa, já tem um horário da prova, tudo aqui, onde você pode então verificar, ó, será a etapa, qual que é a etapa? Phillip Island, claro, tá aqui a pista já, né? Já tem um horário aqui também, a data, cadê? Ah, não, aguarde, é cedo ainda, não tem ainda a data, mas a data tem, não tem um horário, né? De 23 a 25 de fevereiro de 2024 começa o Mundial Superbike e, claro, estaremos lá narrando as corridas para você. Eu vou trazer aqui 4 matérias. Falar aqui do André, começar com o André do Visioso, que nos traz atualizações, olha só. O que falou o André do Visioso, lenda da MotoGP, né? Ele fala das expectativas com relação ao Toprak na BMW, o Ray na Yamaha, Iannone de volta à Superbike e o Rinaldi agora sem pressão. A MotoGP está emocionante para 2024, o Superbike também, né? Muita coisa legal aí. A lenda, então, do Ovi discutiu vários tópicos relacionados ao Campeonato do Mundo do Superbike. Abre aspas, foi muito estranho e esquisito, porque ver 2 pilotos opostos lutando foi muito difícil. O oposto porque as motos eram muito diferentes e o estilo de pilotagem era muito diferente. Então, ver aquela batalha foi muito estranho, na minha opinião. A batalha foi entre 2 grandes talentos. Foi agradável. Estou feliz pelo Álvaro, porque eu conheço muito bem como ele é bom e penso que tem sido um dos melhores pilotos da MotoGP, com seu estilo de pilotagem. Nunca lutei com o Toprak, mas acho que ele é muito talentoso. Eu gosto dele como pessoa. Não sei muito sobre ele, mas conversei com ele e ele parece uma pessoa legal. Acho que com a BMW, em 2 anos, o Toprak pode mudar um pouco a situação e se tornar competitivo com a BM. Olha só, ele não acha que já no que vem o Toprak vai ser competitivo, hein? Quero que o Ray se dê bem com a Yamaha. Daqui a pouco eu falo do Ray, já tem atualização, hein? Não sei se Jerez foi um verdadeiro teste, porque a Yamaha esteve muito bem durante a rodada. Não sei se essa moto funciona bem nessa pista. Acho que ele tem que tentar numa pista diferente para estender o verdadeiro potencial da Yamaha. Acho que eles têm que trabalhar um pouco para realmente avançar e lutar com a Ducati. Eles têm que fazer isso. Ray com a Kawasaki não havia mais aquela sensação. Não sei quão competitiva é a moto, mas a sensação não era tão boa como no passado para Ray lutar pelo campeonato. Por isso, ele precisava de uma mudança. Mesmo com Toprak, penso que a situação era confortável na Yamaha, mas com ele precisava de mudar, porque precisava de um pouco mais de apoio. Não sei se a BM será boa o suficiente para realmente avançar e lutar pelo campeonato, mas eles têm uma boa organização para impulsionar. Se não funcionar, não sei. Veremos no futuro. A mudança foi boa para todos, fecha aspas. Eu acho que os dois precisavam dessa mudança, né? Toprak, o que ele fez esse ano com a Yamaha é surreal, né? O cara realmente é sensacional. Tinha que mudar mesmo. Buscar um novo potencial e a BM é essa moto. E seria legal realmente se ele conseguisse alavancar. Repetiu o feito do Valentino Rossi, né? Que foi para a Yamaha, saiu da poderosa Honda, que era boa, para a Yamaha, que era ruim na época, para mostrar que ele podia fazer isso, que ele era o cara, não era a moto que ganhava, era ele. Foi lá e fez, foi campeão, né? Toprak tem a chance de repetir esse feito. Seria surreal, né? E o Jonathan Ray também já deu o que tinha que dar na Kawasaki e tá na hora de trocar, né? Sobre Iannone, que foi seu colega de equipe na Ducati MotoGP, ele falou: penso que é bom pro campeonato. Acho que todo mundo conhece o seu talento, então não ficaria surpreso se ele fosse muito rápido para ficar na frente e lutar para estar no topo. Vai ser difícil, porque o nível é alto e não sei o quão difícil é voltar depois de 4 anos. Complicado, né? Na MotoGP vimos que isso aí é bem complicado. Estou interessado em ver como ele vai se sair, disse Dovi. Ele finalizou falando sobre Rinaldi, se agora em equipe independente, com menos pressão, ele poderá se dar bem. O Rinaldi que saiu da Ducati de fábrica para ir para a Ducati satélite, né? Abre aspas, isso é certo. O problema de Rinaldi era Álvaro.
ele era muito forte e eu conheço o Michael e sei o que significa estar na equipe de fábrica. Como todo piloto independente pensa, a equipe de fábrica dá a você a possibilidade de vencer. Por um lado, sim, mas não é a realidade. Michael percebeu isso. Acho que ele terá chance no próximo ano de se manter no topo, porque terá a mesma situação da moto de fábrica, ou similar, né? Então, se ele encarar a temporada de forma descontraída, o que é difícil, ele pode estar no topo. Fecha aspas. Legal, né? Que baita entrevista aí com a lenda da MotoGP, do Vizioso, falando dessa questão que é verdade, né? Ir para a fábrica é uma coisa, você ganha uma moto que é capaz de vencer, mas sempre tem o primeiro piloto. Quem é segundo piloto tem um calvário pela frente. E os companheiros de equipe do Mark Marques que o digam, né?